Olá, meu querido aluno. A nossa aula vai desenvolver uma temática sobre fitogeografia, ou seja, as formações vegetais do planeta. Você já parou para pensar que vegetação é o conjunto de plantas nativas que caracterizam fisionomicamente uma região, que é diferente de culturas agrícolas? Vegetação, plantas nativas de uma região. A vegetação mundial ou a fitogeografia reflete a combinação de fatores naturais como o clima, o solo, o relevo. Então, os três importantes fatores que justificam a distribuição fitogeográfica no planeta são, primeiro, o clima. Anota isso. O clima é o fator determinante. Podemos até pensar assim: a vegetação espelha o clima. E cada vegetação, ela estará atrelada a uma condição edáfica específica. Esqueceu o que é edáfica? Eu te ensino agora. Solos, edafologia, é a ciência dos solos. Então, a vegetação, o conjunto de plantas nativas de uma região em decorrência da combinação do clima, do solo e do relevo, da condição topográfica. Vejam aqui neste mapa, nós temos um planeta, uma diversidade botânica. Em cada cor, por exemplo, a cor verde identifica áreas florestadas. E você vai ter aula específica sobre florestas, uma aula específica sobre o bioma desertos, uma aula específica sobre savanas. E nesta daqui, nós vamos falar de um outro grupo de formações botânicas tão importantes para a sociedade, para a economia, para a condição ambiental da Terra. Então, na cor verde, nas áreas próximas ao Equador, desenvolvem-se extensas florestas biodiversas. Nessa cor laranja, nós temos uma outra cobertura vegetal chamada de desertos. Então, se você observar aqui, há uma diversidade de formações botânicas, de formações vegetacionais, em função exatamente da condição do clima, em função do relevo, em função do solo. E aí eu quero sim que você registre esse pequeno conceito. Bioma. O que vem a ser um bioma? Um complexo de comunidades terrestres condicionados por fatores biogeográficos. Então, um conjunto de sistemas ecológicos. Bioma é um conjunto de ecossistemas, sendo a unidade geoecológica de grande extensão. Então, os biomas, eles apresentam uma unidade geoecológica de grande extensão. Fatores como o clima, o relevo e os solos são muito importantes. A distribuição dos biomas aqui, vejam que o bioma é um conjunto de ecossistemas. Eu posso ter, digamos, um mapa de um país, o mapa fitogeográfico, no qual eu irei mostrar todas as formações vegetais, e posso ter um mapa apenas dos biomas. Qual destes dois mapas será mais enxuto? O dos biomas, já que bioma é um conjunto de ecossistema. Vamos dar um exemplo? O bioma Mata Atlântica é formado não só pela floresta tropical costeira, mas também pela famosa Mata dos Pinhais, pelas araucárias que caracterizam tanto o estado do Paraná. Certo? Os pinheirais, eles integram ecossistema, portanto, do bioma Mata Atlântica.
E aqui nós vamos começar exatamente do extremo norte, a tundra ártica. Então, na região, anota isso, clima polar, tundra. Nós vamos ter o bioma tundra. O que é importante que você saiba? Que a tundra é uma formação vegetal herbácea, rasteira, constituída por líquens, por musgos. É uma vegetação, olha que incrível, ela só se desenvolve durante o curto verão. Portanto, ela possui o menor ciclo vegetativo de todo mundo. Não há nenhuma outra biota com um ciclo vegetativo tão curto. Ela só se desenvolve no curto verão. Então, quando eu falo de tundra, eu vou exatamente estar vinculada ao clima polar. Então, as terras mais setentrionais. Aqui nós temos a tundra ártica. Olha a vegetação da tundra ártica. Rasteira, período de verão, luz constante, 24 horas iluminado. E aqui eu tenho, observe, as áreas quando começa a haver o degelo. Então, quando começa a haver o degelo, a tundra, que se desenvolve em um solo chamado de permafrost. Um solo que permanece congelado na maior parte do ano. Então, eu tenho aqui nessa zona mais fria, na região mais polar. Então, quando eu vejo assim, o parâmetro de temperatura para a tundra, temperaturas médias negativas. Agora, deixa eu te contar uma coisa. A tundra não é zonal. A tundra, ela é azonal. Por que isso? Porque eu a encontrarei tanto nas mais altas latitudes, como também em regiões com baixas latitudes, desde que seja uma área montanhosa. Então, eu tenho a tundra alpina de montanhas e tenho a tundra ártica nas regiões de clima polar, lá na zona ártica. A tundra alpina, coloca isso, a tundra alpina desenvolve-se em regiões montanhosas, independente da latitude. Então, o fator relevo, cadeias de montanhas, permitem o desenvolvimento da tundra alpina. Paisagem típica das regiões polares, né? Isso, a tundra alpina, e de algumas montanhas, integrando um ecossistema bastante influenciado pelo clima polar, por um clima mais frio. Aqui a tundra ártica, no noroeste do Canadá. Invernos rigorosos, vegetação herbácea, formada por líquens, por musgos, em solos de permafrost, sem desenvolvimento arbóreo, sem a presença, portanto, de bosques, de árvores. E agora, nosso segundo bioma da aula, a floresta boreal. Segunda formação vegetal, eu quero que você observe bem o mapa temático. Floresta, coloque aí, floresta boreal. Boreal significa que é exclusiva do hemisfério norte. Boreal é sinônimo de norte, assim como austral é sinônimo de sul. Essa é a maior floresta da Terra. Começa aqui, vamos falar nessa perspectiva, aqui na região, digamos, desde o Alasca até a Sibéria. Então vejam que literalmente essa floresta, que é a maior do planeta, ela contorna a Terra, da Sibéria até o Alasca. Floresta boreal. O que eu quero que você saiba sobre essa floresta? Primeira característica, é uma floresta formada por coníferas. Coníferas são pinheiros. Floresta fria de coníferas. Já notou? Fria de
coníferas. É uma floresta homóclita, homogênea. Floresta constituída por coníferas, por pinheiros, homogênea, homóclita. É uma floresta esparsa. É uma floresta em que as árvores são muito distantes umas das outras. Por isso, ela favorece bastante a exploração madeireira. É uma floresta cuja madeira é uma madeira mais branda, mais clara, mais mole, diferente da madeira de lei de uma floresta quente, como a Mata Atlântica, como as matas amazônicas. Essa é uma floresta exclusiva do hemisfério norte. É uma floresta constituída por coníferas, pinheiros. É uma floresta onde nós vamos ter uma grande exploração econômica na produção do papel, na produção da pasta de celulose. É uma floresta onde nós vamos ter em algumas áreas gigantes árvores como as sequoias. O maior ser vivo, as sequoias vermelhas chegam a mais de 100 metros e podem viver mais de 1000 anos. O maior ser vivo e o mais longevo. Você teria coragem de escalar essa árvore com mais de 100 metros? Então, nós temos aqui mais uma imagem da floresta fria de coníferas. Olha o que eu vou dizer. Ela é constituída por folhas aciculiformes, folhas pontiagudas. As folhas não caem no período frio, no inverno rigoroso com nevasca. Essa é uma floresta com folhas perenes e pontiagudas. Essa é uma floresta no qual nós chamamos também de, anota isso, a taiga. Taiga siberiana, taiga escandinava, taiga canadense. Então, a floresta boreal, ela pode simplesmente ser chamada de uma floresta de taiga. A taiga se divide em 3. Siberiana na Rússia, escandinava na Europa e a taiga americana lá no Canadá. A maior extensão florestal da Terra. Árvores bastante exploradas na produção do papel. Então, aqui a exploração dessas árvores para a produção de um papel. Por isso, gente, o Canadá, a Rússia são grandes produtores, os maiores produtores de papel. Há uma exploração madeireira aí bem intensa. E nós vamos concluir a nossa aula com essa bela imagem da taiga sobre um céu com auroras boreais. Olha que lindo, para inspirar você a construir anotações bem organizadas. Então, aprendemos hoje conceitos de vegetação, os fatores naturais, falamos sobre a tundra e falamos sobre a taiga. Até a próxima aula, um grande e carinhoso abraço.